Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu farei a análise do primeiríssimo episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Bom, antes de mais nada, no último domingo a gente realizou um evento Game of Thrones e foi muito legal, a gente teve muita gente lá. Acho que o pessoal gostou muito. Se você está assistindo esse vídeo e foi lá, diz aí nos comentários o que você achou do evento, o que você acha que... Como você acha que tava lá as coisas, o que a gente pode melhorar para a gente fazer outros. Já pensamos em fazer, já estamos até tentando negociar aí para fazer mais ou menos a mesma coisa no último episódio. A gente quer reprisar toda a temporada e exibir ao vivo o último episódio, né, da 7ª temporada. Tenho que fazer alguns agradecimentos aqui. Eu quero deixar o meu obrigado a Use Games Cuiabá, que apoiou a gente, deu aí os brindes pra gente sortear lá. Os brindes estavam sensacionais, a gente quase saiu correndo com todos, mas a gente não podia, então a gente foi e sorteou. O pessoal da Boa Ideia Camisetas e Acessórios, muito legal os brindes de vocês. O pessoal adorou, o pessoal quase saiu no tapa, teve gente lá que tava falando... tentando negociar os brindes. Se você ganhar, e dá pra mim, que daí eu faço tal coisa, assim, foi bem legal. O pessoal do Pão Carne e Queijo que tava lá, o lanche de vocês foi sensacional, o pessoal tava elogiando muito, eles gostaram muito mesmo, e eu também gostei, todo mundo do Antares foi lá e comeu, tava ótimo. E eu também quero agradecer o pessoal da Gracon que cedeu o espaço pra gente utilizar e fazer a maratona. Então, muito obrigado a todo mundo que apoiou o evento. Bom, tô gravando esse vídeo aqui depois que eu já tinha gravado o vídeo inteiro, porque eu tinha esquecido de dar um recado para vocês. Eu tinha falado do evento. Todo domingo, lá na Taverna Corvo Negro, o Antares vai estar lá, a gente vai fazer a exibição ao vivo de todos os episódios. Então, se você estava procurando uma amizade sincera com o HBO, você já encontrou, e a sua amizade sincera é o Antares. Então, é só aparecer lá na Taverna Corvo Negro. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, vocês vão poder clicar e vão ver onde que fica, saber como que vocês chegam lá, e ter mais informações também sobre como que vai acontecer, como que vai rolar lá. Então é isso aí, agora vocês podem voltar a ver o vídeo normalmente que eu já tinha gravado. Vamos começar aí a análise do episódio, né, sem mais delongas. Bom, o episódio foi basicamente mais ou menos igual o episódio da temporada passada, o primeiro episódio da temporada passada, onde o primeiro episódio a gente tem basicamente uma situação. Situação no sentido de situar, né, as pessoas. Eles mostram no 10º episódio a Arya estava nas terras fluviais e ela foi e assassinou o Walder Frey, assim como os dois filhos dele, o Black Walder e o outro que agora eu acabei me esquecendo o nome. Os dois morreram, assim como o Walder Frey. E daí a gente começa já situando as pessoas aí. A Arya tá lá, a gente começa com o Walder Frey. E daí ele tá dando um banquete, ele oferece um vinho pra galera, todo mundo bebe e morre. Porque aquele não é o Walder Frey. Na realidade, aquele ou aquela ali é a Arya Stark. E depois é engraçado que quando ela tira a máscara, ela ainda fala pra esposa do Walder Frey, fala, olha, quando te perguntarem o que aconteceu aqui, diga que o norte se lembra. E diga que o inverno chegou para os Frey. Então, isso é bem interessante, porque foi prometido para sempre que, olha, o inverno vai chegar, desde o início da série. Finalmente o inverno chegou e o inverno vai chegar para as famílias que zoaram os Starks. Então tá na hora da vingança e a Arya foi quem assumiu o papel da Senhora Coração de Pedra, que não vai aparecer na série. Então a Arya e o Beric Dondarrion estão aí carregando o arco da Senhora Coração de Pedra. Muito legal esse início. Logo depois, a cena, que a gente tem a abertura e daí a gente começa a cena, a gente vê que o roteiro vazado é verdadeiro, verídico, pelo menos para esse episódio, porque ele acertou absolutamente tudo no episódio. Não todos os detalhes, até porque ele não tinha tantos detalhes assim de um episódio de cada vez, mas acertou vários pontos, assim. Então, por exemplo, ele falava que o episódio começava com os mortos marchando para a muralha. Ele errou, mas ele acertou. Porque ele começa com a Arya, mas logo em seguida a gente vê essa cena. São os mortos marchando para a muralha. Então, o roteiro estava correto, pelo menos até esse ponto aí. Logo em seguida, a gente vê o Bran. O Bran tá wargando, então provavelmente ele estava wargando em algum bicho e estava observando os mortos chegando. Ele já provavelmente já tinha checado a história de Westeros e por isso ele falou aquilo ao Prédio Doloroso. Quando ele chega, o Ed pergunta se eles são selvagens. É bom deixar claro que se eles fossem selvagens, eles conseguiriam passar mesmo assim, porque o Ed segue a mesma linha do Jon, então ele ia deixar os selvagens passar. Mas eu acho que talvez possa dar uma escolta melhor para eles, o Bran sendo filho de Ned Stark e irmão do Jon Snow, né? Então, talvez o Jon, antes de ir para a Pedra do Dragão,
consiga saber já que o Bran chegou, que tá vivo ali. Porque o Ed deve mandar um corvo rapidamente pro Jon, para o Jon ficar sabendo disso. A próxima cena a gente vai pro norte, a gente vê o rei Jon Snow. Ele tá fazendo aquela assembleia, como eu tinha dito no vídeo passado, né, no Destrinchando Game of Thrones, acho que 50, não me lembro. Eu falei dos 3 primeiros episódios e o que eu achava que ia acontecer neles. Bom, basicamente eu acertei essa parte aí, porque realmente a cena do Jon é essa daí. E ele tá fazendo ali o conselho de guerra dele, falando que todos os mestres têm que procurar todas as referências que eles conseguirem sobre o Vidro de Dragão, porque o Vidro de Dragão mata os White Walkers. Então, é necessário que eles saibam mais sobre o Vidro de Dragão. Além disso, quando eles chegam a falar sobre a guerra, basicamente, a Sansa mostra que ela tá a fim de que os Amber e os Karstark sejam punidos, severamente punidos, pelo que fizeram. E o Jon, como eu já tinha dito, ele entende que a guerra é outra e não essa guerra de casas. Ele entende que ele precisa do apoio das casas Amber e das casas Karstark. Então, ele quer o apoio dessas casas. A Sansa questiona o Jon na frente de todo mundo e ele não gosta nem um pouco disso e fica claro na cara dele. E ele fala que os dois que comandavam as casas e estavam se rebelando ali já foram mortos. E esse é o castigo para quem se rebela contra a sua casa suzerana. Então, não tem por que ele fazer a mesma coisa com a Aelys Karstark e o Ned Amber. Inclusive, Ned Amber, obviamente, é homenagem ao Ned Stark, né? O Eddard Stark. Então, ele mostra que ele tem a cabeça e a Sansa não. Apesar de que isso pode gerar uma revolta interessante dentro de Westeros, né? Na verdade, dentro do norte, não de Westeros. Porque a galera não tá gostando desse tipo de decisão dele, apesar de que é o correto. Mas o Ned fez o correto até onde pôde e mesmo assim acabou morrendo. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre algumas coisas que vão acontecer no próximo episódio, mas bem no final desse vídeo, ok? Aí a gente tem a cena da Cersei com o Jaime, e ela é aquela cena que a gente ouve nos trailers, né? Que ela vai falando, nós temos inimigos ao leste, inimigos ao sul, inimigos ao norte. Então, ela tem inimigos por todos os lados, e daí ela tá tentando montar o plano de guerra. Ela não entende nada de guerra, então ela pergunta pra quem que é o Lorde de Casterly Rock agora, de Rochedo Casterly, e protetor do Oeste também, que é o Jaime, né? Então, ela pergunta, você comanda os exércitos, o que a gente deve fazer? Onde é que a Daenerys, a Rainha dos Dragões, vai atracar? Ela vai atracar em Pedra do Dragão, porque lá tem fossos profundos para todos os barcos dela, e era lá onde ela residia, onde era a família dela. Lá ela nasceu, então ela vai voltar para lá. Maneiro, então aqui nós temos inimigos ao leste. A gente tem inimigos ao sul também, porque a Olenna, ela é a traidora, apesar de que traidora na verdade é a Cersei, porque matou os netos dela, né, e o filho também. Ela fala que tem os inimigos ao sul, né, em Jardim de Cima. E é interessante, ela fala, mas os vassalos dos Tyrell vão realmente apoiar eles, porque a Daenerys está com Dothraki, então a galera que, digamos assim, não tem muita honra. Então, a galera, por exemplo, o Randyll Tarly é um cara que não gosta de selvagens. Por que ele vai gostar de Dothraki? Então, provavelmente a galera não vai querer lutar ao lado deles. Mas aí o Jaime fala, bom, se eles acharem que a Dany vai vencer, é óbvio que eles vão lutar do lado dos Dothraki, né? Porque se a Dany vai vencer, é isso. Mas a gente tem que virar esse jogo, a gente tem que mostrar que a gente pode ganhar. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer alianças. E essas alianças, eles já perderam os Frey, porque a Arya foi lá e matou todo mundo. Então eles precisam de outras alianças. E aí a Cersei vai e fala que ela tem um aliado aí em potencial. Mas antes de eu falar disso, eu queria ressaltar que é interessante como as notícias correm rápido. A Cersei já sabe que a Daenerys ela é a rainha dos dragões, que ela tem 3 dragões e que ela vai para Pedra do Dragão. E ela também sabe que o Tyrion é o conselheiro dela. Então ela sabe de todas essas informações aí. Mas voltando a falar das alianças, ela vai e convoca o Euron Greyjoy ali para conversar com ela. O Euron vai lá e fala para ela que ele sonhava em se casar com a mulher mais linda do mundo. E lá estava ele com 1000 navios e 2 mãos, que é algo que o Jaime não tem, nenhuma das duas coisas. E ele pede ela em casamento e ela nega. E ele fala, olha, eu descobri que a maneira mais legal de eu conquistar uma mulher é eu dando um presente para ela. E eu vou aí navegar e quando eu achar o presente para você, eu volto. Eu já sei qual é esse presente que ele vai dar para ela. Ele vai dar a Ellaria Sand para ela. Por quê?
porque a Ellaria foi quem matou a Marcella. E a gente sabe que o Euron, segundo o roteiro vazado, e vamos acreditar que ele tá certo porque eles acertaram muita coisa nesse episódio, a gente já sabe que a Ellaria e a Yara vão acabar sendo capturadas por ele. Então, como que ele vai dar esse presente? Pegar a mulher que matou a filha da Cersei e entregar pra ela. Tem presente melhor? A Cersei iria adorar. É interessante isso porque então ele encontrou o presente certo pra ela e provavelmente ela vai se casar com ele. Então, Jaime, o que será que você vai fazer? Logo em seguida a gente vai pra Cidadela. Na Cidadela a gente vê um pouquinho da rotina do Sam. É interessante, eles frisam esse negócio da rotina, que mostra ele fazendo as mesmas coisas todos os dias e ele estuda muito, pega muito livro pra ler. Lê, acho que tudo que ele consegue ler num dia, ele vai lá e tenta ler. Mas ele tá querendo saber um pouquinho mais sobre as coisas místicas, digamos assim. Ele quer estudar sobre o Vídeo Dragão, ele quer estudar sobre os White Walkers, ele quer estudar sobre essas coisas. E aparentemente ele não tem esse tipo de informação ainda, porque ele precisa ser mestre para ele poder entrar na ala dos livros onde falam sobre esse tipo de assunto. Ele tenta negociar e ele não consegue barganhar, e daí ele vai lá e sorrateiramente rouba a chavinha, abre lá a sessão e pega alguns livros para ele dar uma estudada. Depois a gente vê que a Gilly e o pequeno Sam estão fora da cidadela. Era uma pergunta que eu tinha. Como que a Gilly iria se manter ali? É interessante isso. Eu não sei se a cidadela talvez pague a casa para ela ou ela esteja trabalhando em alguma coisa. De graça ela não pode estar ali. Mas ela está morando ali num lugar e o Sam parece que vai visitar eles ali de tempos em tempos. Eles frisaram bem que está fora da cidadela. Mostra os muros da cidadela e daí a casa onde eles estão. Então está fora da cidadela, porque dentro da cidadela não é permitido mulheres. Então por isso que eles frisaram isso. E daí o Sam, lendo os livros lá, ele vai e percebe que existe em Pés de Dragão, no subterrâneo, uma mina bem grande de vidro de dragão. E que o Jon precisa saber disso, ele vai e escreve na hora pro Jon e provavelmente manda um corvo. Ele deve mandar o corvo pra muralha, se ele não souber de nada ainda, e deve chegar até o Ed, e o Ed deve mandar então pro Jon, o Rei do Norte, lá em Winterfell. Então, é interessante isso porque a gente já sabia que o Jon tá querendo minerar a obsidiana, e agora ele já sabe que tem... Já sabe não, vai saber, assim que o Sam mandar, que a obsidiana se encontra lá em Pé de Dragão, e tem muita lá. Então eles poderiam fazer várias armas de obsidiana, e daí conseguir combater os White Walkers, né? Logo em seguida a gente volta pro norte. Quando a gente volta pro norte, a gente vê ali a Brienne tentando ensinar o Podrick. Ele tá tentando aprender, não é muito bom nisso, mas ela tá ali ensinando pra ele. E o Tormund vai lá, todo sorrateiro, tentar um papinho com a Brienne e tal. Só que ela não consegue gostar dele, digamos assim. Eu esqueci de dizer uma coisa importante, agora eu me lembrei, que bom que eu me lembrei disso, é que o Jon manda os selvagens irem para uma parte da muralha. E essa parte, esse castelo, é a Atalaia Leste do Mar, que é o ponto mais próximo do mar, por isso o nome, Atalaia Leste do Mar, que existe na muralha, né, onde a muralha termina. E ele manda os selvagens guarnecer aquela área porque é o ponto mais perto de Durolar também. Então eles precisam que tenha gente ali para que, pelo menos, se acontecer alguma coisa, eles possam ficar sabendo que as coisas estão acontecendo. Então, tinha esquecido isso, aconteceu lá no início do episódio, mas estou consertando meu erro aqui. Agora, voltando à cena que a gente tá falando, é a cena da Brienne. Tormund vai ali meio que dar uma cantada nela, pelo jeito ela não gosta e vaza. Mas, enquanto isso acontece, o Mindinho chega na Sansa, todo sorrateiro, e vai ali falando com ela umas coisinhas. E aí, você tá segura? Você tá feliz? Ah, Sansa, claro que eu tô segura. Ó, tô em Winterfell, tô rodeada de amigos, eu tenho a Brienne pra me proteger. Ele fala, mas você não tá feliz, né? E daí ela fica meio assim. O Mindinho, na hora que o Jon tava falando e tava rolando aquela treta entre a Sansa e o Jon, a câmera logo ficava focando nele, mostrando que ele percebeu que existe ali um atrito. Soltou algumas faíscas ali entre os dois irmãos. Então, ele vai com certeza tentar usar isso. Com certeza ele vai tentar usar isso. É interessante que depois a Sansa vai dar chega pra lá nele, ele vaza, e daí a Brienne fala, por que ele tá aqui? A Sansa fala que é porque eles precisam do exército do Mindinho pra lutar na Grande Guerra. E, além disso, a Brienne vai falar, olha, o que será que ele quer? Ele quer alguma coisa? E a Sansa fala que ela sabe exatamente o que ele quer. É interessante isso, porque a Sansa pode ser burra ainda. E não sei. Talvez ela saiba o que ele quer. O que o Mindinho quer não é só ela, não é só a Sansa. Se ela estiver pensando que o Mindinho quer ela, quer se casar com ela e quer o Trono de Ferro, ela é burra. Ele não quer só isso.
Ele quer destruir ela e o Jon. Não ela exatamente, mas o que os dois têm, a amizade, a irmandade, digamos assim, entre os dois. Ele quer colocar ela contra o Jon. E se ela não sabe disso, ela é burra. Então, ela pode ser burra e não saber disso, mas ela pode saber e tá já se ligando em tudo. Ah, ele quer me colocar contra o meu irmão, ele quer fazer aqui, tudo que ele fez lá em Porto Real, ele quer fazer aqui. Então, se ela não for burra, ela sacou isso e ela já tá planejando alguma coisa contra ele. Afinal de contas, quando a Sansa fala com o Jon, ela fala sobre a Cersei, ele fala bem assim, parece que você admira a Cersei. E daí a Sansa fala, eu aprendi muito com ela. Se a Sansa realmente aprendeu com a Cersei, ela tá sacando tudo que tá acontecendo e ficando quieta. Foi o que a Cersei fez na temporada passada inteira. As coisas aconteciam com ela, ela ficou quietinha, não dava pinta de que nada estava acontecendo, chegou lá e explodiu o grande septo de Baelor. Então talvez ela tá de boa aqui, vai chegar no final da temporada, ela vai e mata o Mindinho. Por que não? Se ela for realmente esperta. Logo em seguida, a gente vai para as Terras Fluviais novamente, e aí a gente vê a Arya. A Arya tá ali andando a cavalo, e de repente a gente encontra alguns soldados Lannister. Dentre esses soldados Lannister, a gente tem o Ed Sheeran, muita gente deve ter percebido, isso inundou a internet, inclusive. A gente já sabia que ele ia aparecer, e ele é muito amigo da Maisie Williams, que é a Arya também, então ela que conseguiu isso. Provavelmente ele vai aparecer em outros episódios, porque esse arco aí não tá encerrado. Eu acho que ele vai aparecer no segundo episódio também. Mas enfim, a Arya revela que ela tá indo pro sul, e ela tá indo pro sul pra matar a rainha. É estranho isso, eu acho que a Arya vai acabar mudando o rumo dela por algum motivo e indo pro norte. Porque se ela fosse pro sul, ou ela ia morrer ou a Cersei ia morrer. E a gente, pelos trailers, a gente percebe que isso não aconteceu. Então a Arya provavelmente deve ir para o norte e não para o sul como ela estava querendo. É interessante que nessa cena ela começa a interagir com soldados Lannister, e teoricamente os Lannister são inimigos dela. Mas esses soldados são muito gente boa, e ela começa a perceber que o inimigo não são esses soldados. E que sim, é realmente a Cersei no caso. E ela deveria querer matar eles e ela não fica muito à vontade disso. Até porque eles vão oferecem comida pra ela e é engraçado que o carinha quando ele oferece o coelho pra ela, ela fala: "Não, eu não quero não, o coelho é de vocês. Vocês têm pouco, comam vocês". Ele fala: "Não, a minha mãe me ensinou que eu tenho que ser bom com os estranhos para os estranhos serem bons comigo". E aí ela fica meio assim ressabiada, vamos dizer assim, porque afinal de contas ela deve estar querendo matar eles ali, mas eles são muito gente boa, então por que ela iria matar eles? E ela fica conhecendo a história de cada um deles ali. Então é interessante essa interação da Arya com os soldados Lannister, que, por exemplo, pode ser uma evolução dela para, no caso da mãe dela. A mãe dela, se ela visse um soldado Lannister, ela ia lá e matava, porque não interessava a história do soldado. Ela só queria saber que era um soldado Lannister. A Arya pode ser uma evolução. Ela sabe que são soldados Lannister, mas ela pode não querer matar porque ela entende que aqueles não são verdadeiros inimigos dela, e sim a Cersei. Logo em seguida, a gente vai para algum ponto depois das terras fluviais indo para o norte, porque a gente vai ver a Irmandade Sem Bandeiras e o Cão de Caça. Eles estão marchando ali para o norte porque eles sabem que lá é onde vai se concentrar a Grande Guerra. Então eles estão indo, encontram uma casinha, nessa casinha eles vão se alojar lá. O Cão de Caça é obviamente muito cético, mas o Thoros diz que ele quer mostrar uma coisa pro Cão de Caça. Então ele vai lá, acende uma fogueirinha, fala: "Chega aí, olha aqui pro fogo, o que você vê?". Primeiro o cão fala: "Eu vejo madeira queimando". Só. E o Thoros vai e insiste: "Não, então olha de novo. Olha com um pouco mais de atenção. O que você vê agora nas chamas?". Quando ele olha, depois de novo, com mais atenção, ele olha e ele fala que ele começou a ver gelo. E daí o Thoros, aliás, o Beric já fica: "Ué, ele tá vendo então uma coisa, o Senhor da Luz está revelando para ele uma coisa importante". Ele fala que ele tá vendo uma muralha de gelo. A muralha de gelo. Que a gente já sabe qual é, obviamente, né? Só tem uma. Então, ele fala que existe. Ele tá vendo a muralha de gelo na parte mais próxima ao mar que tem, e que tem um castelo lá. Esse é o mesmo castelo que os selvagens vão residir, né? Atalaia Leste do Mar. Ele fala que tem esse castelo lá. De repente o fogo dá uma explosão, assim, ele dá uma assustada, mas ele continua olhando. Ele fala que nesse castelo, nessa parte da muralha aí, a gente tem uma montanha que parece uma ponta de flecha, que os mortos estão passando por essa montanha aí. Eles estão atravessando a muralha, meio que assim como se a muralha ela viesse de um ponto até o outro, só que tivesse uma fortificação natural aqui, onde não existe mais a muralha ali. Nessa fortificação natural, os mortos estão usando para passar
de um lado para o outro, né? De um lado que está do outro lado da muralha até o nosso lado da muralha, vamos dizer. Nosso que eu digo porque estou colocando eu como se fosse lá da série, né? Então, ele diz que milhares deles estão passando por ali. Então, quer dizer, eles acharam um jeito de atravessar a muralha, e esse jeito é por essa fortificação natural. A gente não sabe se isso tem a ver com Bran. Pelo jeito, eles não estão usando a marca do Bran como passagem, e sim somente essa fortificação natural onde, teoricamente, a magia da muralha não está pegando. Então, eles conseguem passar por esse lugar aí. Então, o cão ele percebe que eles realmente precisam ir para o norte, porque as coisas vão ficar muito feias lá. Ele parece que percebe um pouco do poder do Senhor da Luz, digamos assim, porque o Senhor da Luz revela para ele uma coisa que nenhum deles estava vendo pelo jeito. E o Beric, isso é mostrado porque o Beric ele fica muito assustado com isso. Ele percebe que o Senhor da Luz está revelando uma coisa muito importante para o Cão de Caça, o que pode significar que o Cão de Caça tenha um papel muito importante dentro da Grande Guerra. A gente volta de novo a ver o Sam, que é aquela parte onde eu falei que ele estava vendo os livros lá, e daí ele encontra a obsidiana, né, dentro de Pedra do Dragão, mas agora eu tô voltando não para falar disso, porque eu já falei, mas porque ele encontra o Jorah Mormont, que eu falei que o Jorah ia estar na cidadela para tentar se curar do Escamagres. Então o Sam tá lá recolhendo ali os pratinhos de todo mundo, né, de todos os doentes, e de repente quando ele vai recolher de uma cabine, sai uma mão toda ferrada ali com escamagres, e essa mão é do Jorah, tanto que ele pergunta, ela já chegou, Daenerys, nascida da tormenta? E o Sam fala que não sabe de nada. Então aquele é o Jorah. Esse foi o primeiro contato do Sam com o Jorah. Provavelmente a gente vai ter mais outros contatos, e o Sam pode começar a procurar a cura pro Escamagres e até conseguir encontrar, pelo jeito que o Jorah apareceu aqui, ficou meio evidente que o Jorah vai ser curado e deve ser curado pelo Sam mesmo. Logo em seguida, a gente vai logo para Daenerys, e a Daenerys está chegando em Pedra do Dragão. Ela ali, muito emocionada em estar chegando em Pedra do Dragão, ela vai, anda na praia, coloca a mão na areia para sentir ali pela primeira vez a areia de Pedra do Dragão, que ela nunca sentiu. Ela entra no castelo, ela vê os portões se abrindo, vê todas as esculturas dos dragões ali que tem. Ela entra lá e vê o estandarte da Casa Baratheon com o coração pegando fogo, que era o estandarte do Stannis, e ela derruba o estandarte. Ela entra na Sala do Trono, ela vê o trono que os ancestrais dela usaram, e ela passa ao lado e ela vai até a Sala da Mesa Pintada, como se fosse a sala de guerra, aquilo ali, onde eles vão ver como que é toda Westeros, todo o mapa de Westeros, e conseguir ali fazer um plano de guerra para conseguir atacar Porto Real. Lá naquela sala, ela vai passar a mão na mesa pintada. Chega no final da mesa pintada, é bom ressaltar que só ela e o Tyrion entram, porque a Missandei percebe que é um momento dos dois e pede até pro Verme Cinzento, né, não avançar. Só o Tyrion avança junto com a Daenerys. E quando ela chega, ela olha para toda Westeros assim, e ela fala: "Vamos começar?" Mais um ponto pro roteiro que acertou até mesmo a fala da Daenerys nesse momento. Então, muito interessante, o roteiro acertou muita coisa mesmo e deve ser verdadeiro. Ainda tem algumas coisas que eu fico reticente, mas tudo bem. Vamos acreditar que tudo no roteiro é verdadeiro. Vou falar um pouquinho sobre os outros episódios e algumas coisas que eu queria fazer, algumas considerações que eu queria fazer. Bom, primeiramente, é interessante quando o Jaime está conversando com a Cersei, porque ele fala assim que o legado que eles vão deixar por 1000 anos é para quem? Porque somente ele e a irmã dele restaram. E aí, para quem que vai ficar? E daí a Cersei não fala que ela tá grávida. E no roteiro vazado dizia que eles estavam eles estavam grávidos, né? A Cersei e o Jaime. Então, que eles teriam um filho que ela acabaria perdendo esse filho depois mais pra frente. Então, isso parece que não está acontecendo, a menos que a gente vá ter isso daí em outro momento. Ou talvez seja do Euron, mas aí a gente teria que ter um avanço no tempo. Alguns meses teriam que se passar para que ela pudesse ter uma noite de núpcias com Euron e então ficar grávida. Então, acho isso meio estranho. Agora eu vou fazer a análise do trailer. O trailer que a HBO lança, né? No ano passado, eu sempre fazia a mesma análise. Eu fazia a análise do episódio e depois eu pegava o trailer e eu dava uma olhada para vocês e ia comentando com vocês o que deve acontecer. Eu tô aqui com o meu computador aqui do lado, por isso que eu vou ficar olhando para cá, que eu vou olhando aqui meio pausadamente e vou falando para vocês. Eu já vi o trailer, mas eu vou ver de novo.
Bom, é interessante que o trailer ele começa, o teaser ele começa já lá no norte. A gente vê de novo todo o conselho de guerra do Jon, e daí quem se levanta é o Lord Royce. E o Lord Royce, quando ele se levanta, ele fala: Targaryens não são confiáveis. Então isso significa que, primeiro, quais são as nossas opções? A Daenerys mandou pro Jon o Corvo, falando: olha, eu tô aqui, se ajoelhe diante de mim que você agora tem uma nova rainha. Ou isso pode ter acontecido de fato, e o Sam acabou mandando também o Corvo, falando: olha, lá em Pé do Dragão tem muita obsidiana. Então o Jon já sabe que a Dany tá lá e sabe que tem muita obsidiana. Então, sabendo essas duas informações, ele tem que ir até Pé do Dragão, tentar uma aliança com a Daenerys e minerar obsidiana. E já mostra que a galera não gosta dos Targaryen, porque o Rei Louco fez o que fez. Então já mostra ali que o pessoal não gostou da ideia de ter uma aliança com os Targaryen ali, não. E isso pode ser um grande problema pro Jon, porque ele precisa de todo mundo pra guerra. Mas a galera não tá entendendo ainda como que isso tá funcionando. Eles ainda estão com picuinha, com inimizade de casa, e isso não pode acontecer. E o Jon vai ter um grande problema para conseguir disciplinar essa galera, se é que ele vai conseguir. Logo depois, a gente vê aí mais ou menos a mesma linha. A Cersei reuniu alguns lords, parece ser lords pequenos, ou talvez da Campina, todos os lords da Campina. Ela tá falando que a filha do Rei Louco não é confiável. Se ela entrar no poder, ela vai acabar com Westeros, assim como o pai dela mais ou menos fez. Então, vai acabar destruindo tudo. Então que eles precisam apoiar a Cersei. O interessante é que a Cersei tá ferrando com tudo. Então a série parece não estar tomando esse cuidado. Eu acho isso muito estranho. Eu, como um Lorde, eu não apoiaria a Cersei. Assim como eu também não apoiaria a Daenerys na guerra dela. Afinal de contas, a Daenerys é a filha do Rei Louco e o Rei Louco fez muita merda. E eu não apoiaria a Cersei, porque a Cersei explodiu o Grande Septo de Baelor. A Cersei acabou com a casa Tyrell, acabou com a própria casa, a casa dela. Ela matou gente da casa dela ali e vários outros lords e ladies. Então por que eu vou confiar nela? Eu confiaria no Jon. O problema é que o Jon também trouxe selvagens. Então essa guerra tá difícil de você escolher um lado. Mas eu acho que o pior lado é a Cersei. Então acho que a série não tá tomando muito cuidado com isso, não. Eu acho isso muito estranho. Porque você apoiar a Cersei depois do que ela fez, não foi o pai dela que fez. O pai dela é muito respeitado. Foi a própria Cersei que fez. Então é muito estranho. Eu acho que a série não tá tomando cuidado com isso. Logo depois a gente vê a Daenerys na sala de guerra dela, e aí todo mundo falando, na verdade a Yara falando: ó, nós temos um exército e a gente tem 3 dragões, além do mais a gente tem também uma armada, então vamos atacar Porto Real logo. A gente sabe que o Tyrion não quer isso, porque se atacar Porto Real de uma vez, vai morrer muita gente inocente, então o Tyrion deve desfazer essa ideia da cabeça de todo mundo ali. A gente vê um lobo, e esse lobo, depois que ele aparece, a gente vê a Arya. Então, provavelmente, essa é a Nymeria. Já no segundo episódio, a gente vê aí a Nymeria. Talvez, nos trailers, a gente via que a Arya tem uma respiração ali que sai aquela fumacinha de que tá muito frio. Talvez a gente tenha alguém do exército do Rei da Noite já aí, talvez isso tenha acontecido. Naquele momento em que o Thoros estava vendo, aliás, que o Cão de Caça estava vendo, os mortos já estavam passando e já tenha alcançado alguns, e a Nymeria tenha salvo a Arya. Então talvez ela possa ir pro norte por causa disso também. Depois, uma cena interessante que eu não sei quem é essa pessoa, mas parece estar no navio e ela tá matando alguém, ela tá enfiando um punhal, uma faca no peito de alguém, mas eu não consigo saber quem é esta pessoa. Logo depois aparece a Sansa pensativa, a gente vê a Yara e a Ellaria se beijando e o Varys e a Daenerys aparentemente conversando, e a gente vê que o Jon tá pegando o Mindinho pelo pescoço. Ali são as criptas de Winterfell, a gente sabe que os dois estão ali nas criptas. O que será que o Mindinho falou pro Jon para ele ficar tão puto assim? Então, basicamente o que a gente pode esperar do o próximo episódio é que vai ter muita gente contra a Daenerys e ela vai estar tentando organizar ali as defesas dela, mas eu acho que ela vai acabar escutando o Tyrion. Talvez, não sei, porque como a Yara ela vai acabar sendo atacada, talvez a Daenerys acabe não escutando o Tyrion e mande atacar e acabe se ferrando. Ou talvez ela escute o Tyrion, mas a Yara não obedeça as ordens e parta para tentar aniquilar Porto Real, encontra o tio dela e acaba se ferrando muito feio. Então muita coisa pode acontecer aí. Outra coisa é que essa revolta no norte deve acontecer no terceiro episódio, como eu falei no vídeo passado de Game of Thrones. Ela deve acontecer por causa dessas decisões do Jon. Primeiro, ele decide que não vai punir os Amber e os Karstark. E depois ele decide que ele precisa se aliar com Daenerys Targaryen. Então, ele deve sair e deixar o norte com uma rebelião ali para Sansa.
a Sansa ela deve começar a comandar o norte. Talvez, e eu digo um talvez bem grande, Brandon Stark consiga retornar e ele era o Lorde, é o Lorde por direito de Winterfell e talvez ele consiga fazer ali, comandar, virar o Rei do Norte enquanto o Jon não volta. Então talvez ele consiga arrumar as coisas por ali, mas eu acho que é mais fácil a Sansa ficar no poder, porque eu acho que o Bran não chega tão rápido assim até o Winterfell. Então, a Cersei deve conseguir o apoio dos lords ali da Campina. Deve começar com o Randyll Tarly. Eu procurei ele ali naquela imagem e não achei ele. Mas talvez a gente tenha uma outra cena só com ele, ou um corvo dele, alguma coisa do tipo. Eu imagino que os Tarly não vão compactuar com a Daenerys, porque o Randyll Tarly ele ficou puto porque o Sam tava com uma selvagem. Os Dothraki são piores que selvagens até. Então, ele não vai querer lutar ao lado deles e ele deve ir pro lado da Cersei. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ficou muito longo, eu sei, mas eu estou tentando fazer aqui uma análise bem detalhada para vocês. Então, se você gostou, deixa aquele gostei. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que você se inscreva no canal, marque o sininho. Toda terça eu pretendo colocar esse vídeo aqui. Se der segunda, mas é muito mais fácil terça. Eu vou mudar os meus vídeos de Game of Thrones para domingo, o Destrinchando, porque tá muito difícil para eu lançar 2 vídeos numa semana com a faculdade me comendo todo o tempo. Então, domingo deve sair um vídeo de Game of Thrones. E é isso aí. Marca o sininho, se inscreve no canal, acompanha a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.